Uma decisão judicial relacionada aos espectros políticos decretou o fim do Brasil. Definitivamente, depois dessa, não há mais possibilidade de se dizer que existe justiça nesse país. Eu já vou mostrar essa situação e explicar a gravidade dela, mas antes eu preciso mostrar as falas feitas por Lula e Haddad em uma reunião do G20, que foi realizada no Rio de Janeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Taschad, defendeu mais uma vez o aumento de impostos aos super ricos. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. E colocou o Brasil como exemplo de quem incluiu o pobre no orçamento. O Estado brasileiro acumulou grande conhecimento técnico sobre as relações entre pobreza e a fome. E o que a nossa experiência concreta demonstra é que incluir o pobre no orçamento é um ótimo investimento em termos econômicos e sociais. Lula também seguiu nessa mesma linha. Em síntese, tomamos a decisão política de colocar os pobres no orçamento. O governo Lula, de fato, incluiu o pobre no orçamento. Um exemplo disso é a taxação sobre as compras internacionais de $50, que passará a valer na próxima semana, a partir do dia 1º de agosto. Com isso, o pobre que antes aproveitava essa oportunidade para comprar produtos a um preço mais acessível, agora precisa pagar um imposto que beneficia a quem? Ao governo, é claro. Outro exemplo de inclusão do pobre no orçamento foi aquela medida provisória para socorrer a Amazonas Energia. Para quem não lembra dessa história, eu vou resumir rapidamente. Os famosos irmãos Batista compraram usinas termoelétricas da Eletrobras e, com isso, assumiram um prejuízo milionário com o calote que elas vinham sofrendo da Amazonas Energia, que não pagava pela energia produzida por elas desde o ano passado. Só que 3 dias depois dessa negociação ter sido efetivada, o governo Lula publicou uma medida provisória que pega essa dívida e repassa para o povo brasileiro, que pagará por ela em sua conta de luz pelos próximos 15 anos. Ou seja, o governo Lula incluiu mesmo o pobre no orçamento, só que não da forma como deveria ter feito. O pobre foi incluído no pagamento de novos impostos e na divisão de despesas para socorrer empresas que, no fim das contas, vão deixar empresários que têm uma estreita relação com Lula ainda mais ricos. E por falar em ficar ainda mais ricos, esse aumento de impostos aos super ricos, como sugerido por Haddad, é mais um braço da narrativa da esquerda de que os empresários são os vilões da sociedade. Há décadas a esquerda doutrina as massas com a ideia de que os super ricos exploram os trabalhadores para enriquecerem cada vez mais. Que eles sabem fazer cada vez mais dinheiro é inegável. Só que isso vem por consequência do crescimento das suas empresas, que por sua vez geram cada vez mais empregos e movimentam cada vez mais a economia. Os carros da Tesla ou os foguetes da SpaceX, ambas empresas do tão atacado por Lula, Elon Musk, não se fabricam sozinhos. Os iPhones não se fabricam nem se vendem sozinhos. As mercadorias da Amazon não se deslocam sozinhas até o endereço dos compradores. As redes sociais não se configuram sozinhas para serem utilizadas pelos seus usuários. Tudo isso gera empregos, gera renda, faz com que o dinheiro circule, gera oportunidades de crescimento profissional para as pessoas, cria novos mercados para fornecedores, para a logística das entregas, para quem faz embalagens, etc. É isso que faz a roda da economia girar. É a iniciativa privada, não é o Estado. O Estado não se sustenta sozinho porque ele não produz dinheiro. Ele depende do dinheiro dos impostos oriundos da iniciativa privada. Então, quando Lula e Haddad, assim como faz a esquerda no mundo todo, atacam os super ricos e colocam neles a culpa pela desigualdade, pela fome no mundo, eles estão sufocando justamente o maior potencial de solução desses problemas, que é o empreendedorismo. Mas tudo isso tem uma lógica por trás e é muito fácil entendê-la. O combate à fome e à desigualdade nunca foi o objetivo desses políticos de esquerda. Essas são as narrativas para que eles cheguem ao poder. E o poder, esse sim, é o objetivo. Estando no poder, eles continuam sustentando as mesmas narrativas, enquanto na prática adotam medidas para que o pobre continue sendo pobre, para que o ignorante continue sendo ignorante, pois quanto mais pessoas forem dependentes do Estado para sobreviver, mais essas pessoas se perpetuam no poder. Já parou para pensar, pegando o exemplo do Brasil, por quantos anos a esquerda já esteve no poder, mas não conseguiu resolver o problema? Lula diz hoje exatamente a
mesma coisa que dizia na campanha de 2002, que o objetivo dele era fazer com que todo brasileiro pudesse tomar café da manhã, almoçar e jantar. Ele passou 8 anos na presidência, Dilma passou mais 6 e o Brasil continuou sofrendo dos mesmos problemas. Só que agora eles usam a narrativa de que eles tinham resolvido tudo, mas que nos 6 anos em que não estiveram no poder, tudo isso foi destruído. Sinceramente, é preciso muito estômago para aguentar os discursos inescrupulosos dessa gente. Bom, já que eu falei em novos impostos, deixa eu aproveitar para mostrar aqui uma nova estratégia adotada por uma das centrais de passadores de pano do governo Lula no Brasil. Os memes sobre Fernando Haddad, ou melhor, sobre o Tachad, tomaram conta das redes sociais nos últimos dias e foram parar inclusive nos telões da famosa Times Square, em Nova York. A primeira tentativa de resposta foi a de dizer que esses memes não eram piadas, eram desinformações, como fez Gleisi Hoffmann, dizendo que a carga tributária no Brasil, na verdade, baixou. Só que essa história não colou. Então eles tiveram que achar outro meio de combater os memes. Veja essa manchete do O Globo. Como o consumo excessivo de memes e modismos nas redes sociais deteriora o nosso cérebro. Comunicação comprometida com excesso de piadas do Twitter ou jargões do TikTok, ansiedade e falta de concentração e até isolamento social estão na lista de como a podridão cerebral pode aparecer. Eu não sei nem o que dizer sobre isso, sinceramente. E sabe o que é pior? Essa não foi a única manchete ridícula do dia. Raquel Landim publicou na UOL: é inadmissível tolerar fala bolsonarista de Maduro sobre eleições no Brasil. Ela se refere àquela fala que eu mostrei no vídeo de ontem, em que ele criticou o sistema eleitoral brasileiro. Por conta dessa fala, o ditador de extrema esquerda, o homem que foi proibido de entrar no Brasil durante o governo Bolsonaro, mas que foi recebido com tapete vermelho em Brasília por Lula, agora é chamado de bolsonarista. Tem como levar a sério? Pois é, mas esse também não foi o único comentário ridículo do dia sobre essas falas de Maduro. Andréa Sadi, na Globo News, na mesma linha de raciocínio em que ela apresenta evidências de que a democracia é só uma narrativa de Lula, ela afirma convictamente que ele é um democrata. O Lula, quando você falou que se diz um democrata, é democrata e usou a democracia, a defesa da democracia como bandeira de campanha em 2022. Para derrotar o Bolsonaro. Para derrotar em 2022 e dizer que se ele fosse eleito, ele colocaria o Brasil de volta no centro do mundo, no mapa do mundo, porque o Bolsonaro tinha transformado o Brasil num par internacional. Então, toda vez que o governo brasileiro não se manifesta, quando tem uma manifestação de um autocrata como é o Maduro, Flávia, ele se distancia do seu projeto, da sua campanha, da sua plataforma de campanha, como foi em 2022. Agora vamos deixar de lado as piadas para falar sobre um assunto sério. A decisão que eu vou mostrar agora decretou o fim de qualquer possibilidade de se dizer que ainda existe justiça no Brasil. Veja essa notícia. Luciano Hang é condenado à prisão pela Justiça do Rio Grande do Sul por chamar arquiteto de esquerdopata. O empresário ainda vai recorrer, mas a pena estabelecida até o momento pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi de 1 ano e 4 meses de regime aberto. Deixa eu explicar rapidamente esse caso. O arquiteto Humberto Rickel liderou um abaixo-assinado contra a instalação da Estátua da Liberdade na loja da Havan, em Canela, argumentando que isso seria inadequado à cultura local. Aliás, apesar de já não exercer mais a profissão, eu sou arquiteto, então tenho lugar de fala para comentar esse caso. Enfim, Luciano Hang descobriu a orientação ideológica do arquiteto e gravou um vídeo dizendo que ele era esquerdopata e sugerindo que ele fosse para Cuba. Inicialmente, o caso foi julgado pela juíza Simone Ribeiro Chalela, que o interpretou como improcedente, pois se tratava de um debate político e não de um crime. Essa decisão teve o apoio, inclusive, do Ministério Público. Mas depois, o Tribunal de Justiça do Estado reavaliou o caso e, por maioria, decidiu condenar Luciano Hang. Agora veja só a gravidade dessa situação. Vamos deixar completamente de lado quem são as partes, pois para a Justiça isso é irrelevante, ou pelo menos deveria ser. Nós estamos falando de um cidadão comum brasileiro que não tem nenhum cargo político, que foi condenado à prisão porque chamou um outro cidadão adepto ao espectro político da esquerda de esquerdopata. Só que não foi à toa esse comentário, ele só veio depois da iniciativa desse outro cidadão de liderar um movimento contra o empreendimento de propriedade dele. Se nós analisarmos esse caso individualmente e desconsiderando qualquer outro fato externo, ele já soa como muito absurdo. Só que se nós compararmos com o que está acontecendo no Brasil,
aí sim nós percebemos que definitivamente a justiça virou uma utopia. Há menos de 2 meses, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que chamar alguém de fascista ou nazista não configura calúnia, injúria ou difamação. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Abro um parêntese aqui para dizer, Flávio Dino diz abertamente que se considera comunista. O comunismo assassinou mais de 110 milhões de pessoas, sendo assim um regime ditatorial mais letal do que todas as outras ditaduras do século XX juntas. Mesmo assim, no Brasil, é permitido que alguém se declare comunista e desenfreadamente ataque opositores, chamando-os de fascistas e nazistas. Mas chamar uma pessoa que é de esquerda de esquerdopata é um crime com pena de prisão. Tem como ficar mais claro que a justiça não existe mais. Um grande abraço e até a próxima.